Fala aí galera, olha quem voltou, tava sumido, confesso, tava sumido, mas tava com saudade do canal. Tava com alguns problemas pessoais e muito trabalho, não tava conseguindo vir aqui com vocês. Mas hoje voltamos com duas histórias daquelas bastante aterrorizantes relacionadas a bonecas, tá? E é isso, galera. Sempre dá uma olhada na descrição, tá aí o link dos outros canais. Mande seus relatos. Pode mandar os relatos no TikTok ou via o e-mail que vai estar aí embaixo, tá? Vocês podem mandar relato de vocês que eu vou procurar estar lendo todos. E é isso, galera. Sem muitas enrolações, vamos lá para o que vocês gostam. O relato. O primeiro relato, o tema dele começa com a mudança e a boneca da minha irmã. Oi galera, canal Mistérios Macabros, tudo bem? Esse foi um Ela errou aqui. Esse foi um acontecimento que aconteceu com a minha família há uns tempos atrás. E todos os nomes citados no relato são fictícios, porém o nome do local é real. Mas prefiro que não cite no relato. Já faz bastante tempo que desejo enviar este relato para você, mas devido a ser algo que mexeu muito comigo, eu estava criando coragem. Então vamos para o relato sem mais enrolações pela minha parte. KKKKK. Galera, eu tô com a voz meio ruim porque eu tava gripado, agora que eu tô me recuperando, tá? Eu vou voltar pro relato aqui, desculpem. Retornando, meu nome é Pod e eu vou contar aqui o que aconteceu com a minha família em 2016. Naquela época eu morava com a minha irmã Christine, meu pai Josh e minha mãe Stella. Todos os nomes são fictícios. A gente vivia numa casa minúscula, alugada no terreno da minha avó paterna. Era uma casa totalmente apertada, sem privacidade. E o pior de tudo, todo mundo achava que tinha o direito de entrar e sair quando quisesse. Se alguém ia visitar minha avó, já ia direto entrando na nossa casa também, como se fosse tudo uma coisa só. Eu e minha irmã Cristina odiávamos tudo isso. A gente se sentia invadido o tempo todo. Minha mãe vivia no limite, com as brigas de respeito pelos outros familiares. E meu pai parecia não se importar muito, só às vezes que parecia estar incomodado. Lembro até hoje, como se tivesse sido ontem, o dia 22 de março de 2016. Era exatamente 7 horas, minha mãe chegou do trabalho com os olhos cansados, com a cara feliz e uma expressão bem diferente, como se estivesse escondendo alguma coisa. Ela nos chamou para conversar e sentou todos nós na sala, aquela sala apertada e bastante calorenta, lembro como se fosse hoje. E ela soltou a seguinte frase: eu consegui financiar uma casa, é bastante longe daqui, bem longe da casa da sua avó. Quero saber se vocês estão de acordo com tudo isso. Minha mãe sempre fazia isso, nos envolvia nas decisões e perguntava nossa opinião. Isso sempre foi importante pra gente. Christine e eu trocamos o olhar e antes que alguma pessoa dissesse algo, minha mãe completou: podemos mudar já na próxima semana. A casa é pequena, porém um pouco maior que essa, mas vai ser nossa, sem ninguém entrando do nada e sem brigas e sem confusões. Nós três dissemos sim, sem pensar duas vezes. A felicidade tomou conta de mim, eu fiquei bastante alegre, comentei com a minha irmã a noite toda. Mas essa nossa felicidade infelizmente durou por pouco tempo. 2 dias antes da mudança, minha avó apareceu com um presente para Christine, a minha irmã. Era uma boneca enrolada em um pano branco, amarelado, que aparentava ter bastante tempo, um pano velho. Parecia uma daquelas bonecas de porcelanas antigas, com os olhos de vidros, muito vívidos e a expressão que, sinceramente, me causava um arrepio imenso. E a avó disse para Christine, minha irmã: é uma boneca antiga da família. Disse com um sorriso esquisito, parecia que tinha algo além daquela boneca, e complementou: que fique com você, Christine, para te proteger na casa nova e você sempre lembrar da vovó. Minha irmã pegou a boneca e ficou toda sem graça, já que minha avó nunca havia dado nenhum presente para mim ou minha irmã. Porém, a boneca era bastante estranha, usava um vestido vermelho, desbotado e tinha uma trancinha loira de um lado só. Mas o mais esquisito era o olhar. Parecia que ela nos seguia com os olhos, mesmo quando a gente saía do quarto. E se olhar diretamente aos olhos dela, parecia que aqueles olhos penetravam nossos olhos e ficavam guardados dentro da gente. Porra, bem pesado. Na mesma noite, minha mãe quase jogou a boneca fora. Ela nunca se deu bem com a minha avó e sempre dizia que tinha coisa errada nos olhos daquela mulher, a minha avó.
Mas Christine chorou, pediu para ficar com a boneca, e minha mãe, como sempre, cedeu, porque minha mãe era uma ótima mãe, sempre cedia quando nós começávamos a chorar. Foi aí que tudo na nossa vida desandou. Maldita a hora que minha mãe deixou minha irmã ficar com essa boneca. Chegou o dia da mudança, nós começamos a arrumar as coisas, e o céu amanheceu carregado, estranho, umas nuvens escuras e um clima bastante hostil. E assim que saímos da casa velha, casa onde residíamos com a minha avó, o pneu do caminhão furou. Depois, dentro do caminhão baú, caiu umas 2 caixas e quebrou praticamente toda a louça da minha mãe que estava dentro da caixa. Mas já estávamos cansados, e o pior de tudo foi a noite na nova casa. E já na nova casa, estávamos cansados. Christine colocou a boneca na estante do quarto e fomos dormir. Era por volta das 2 horas da manhã, quando acordei com uma risada suave, mas perturbadora. Me levantei, fui até o corredor, e a luz estava acesa. A luz que tínhamos certeza de ter apagado. Christine apareceu do nada atrás de mim, bastante pálida, e disse: "Pode, a boneca não está mais na estante." Corremos para o quarto e lá estava ela, sentada na beirada da cama, virada para a porta com os olhos cravados em nós. Minha mãe entrou no quarto nesse momento e perguntou o que estava acontecendo. Contamos a ela tudo o que aconteceu, e ela pegou a boneca e jogou no lixo do quintal. E achamos que tinha acabado, porém foi engano nosso. Na manhã seguinte, a boneca estava de volta dentro de casa, no mesmo lugar, sentado na estante, com o mesmo olhar fixo. Nos perguntamos entre si em quem havia feito isso, e todo mundo disse que não tinha sido ninguém. Enfim, continuamos seguindo em frente. Passamos o dia, arrumamos as coisas que tínhamos que arrumar. E já no dia seguinte, a atmosfera da casa estava insuportável. Sentimos um peso, um cheiro de podre que surgia do nada. Moscas, varejeiras apareciam no canto da cozinha. Mesmo com tudo limpo, Christine parou de comer. Dizia que ouvia as vozes à noite. Meu pai teve um corte profundo no braço sem motivo algum. Ele disse que tropeçou, mas todos nós vimos que parecia um arranhão de unhas. E eu comecei a ter bastante pesadelos, sempre com a minha avó. Ela aparecia segurando a boneca, murmurando palavras em um idioma que eu não entendia nada. E apontava para minha irmã. E eu acordava toda suada após ver isso, com arranhões nos braços. Uma noite ouvimos um barulho de passos no telhado. Quando meu pai subiu para verificar o que tinha sido o barulho, encontrou apenas um pedaço de pano branco, igual o que a boneca estava enrolado, mas estava sujo de sangue. Já sangue velho, já sangue antigo. Minha mãe, desesperada com tudo isso, decidiu procurar uma benzedeira que nós conhecíamos há bastante tempo, uma benzedeira que tinha na nossa cidade. Ela era bastante conhecida por lidar com coisas espirituais na casa dos outros. Ela veio na nossa casa e assim que viu a boneca, ela ficou bastante pálida. Isso aqui foi preparado, tem coisa errada aí dentro. Isso não é brinquedo, isso é feitiço. Isso foi o que a benzedeira disse para nós. Ela abriu um parênteses aqui dizendo: "Olha, eu tô relatando com bastante medo tudo isso, e eu tirei bastante partes para não ficar um relato muito grande, mas acho que tá dando para entender." Tá sim, até agora tá perfeito o seu relato. Voltando. Depois que a benzedeira disse isso, pegamos a boneca e destruímos ela ali no quintal. Dentro dela encontramos cabelo humano, unha, um pequeno saquinho com ossos e um bilhete de papel velho escrito que toda dor a quem me virou as costas, que a família se despedace em desgraça. A benzedeira, bem assustada, olhou para minha mãe e disse: "Isso foi feito por alguém da própria família." E pela energia foi uma mulher bastante velha e com raiva. Foi aí que minha mãe pensou e disse que tudo fazia sentido. A boneca foi entregue pela minha avó. Era uma macumba disfarçada de presente. E aquilo, todo o mal que estava acontecendo, era ela tentando nos atingir, mesmo de longe. Depois que destruímos a boneca, a benzedeira fez uma limpeza espiritual em todos nós e na casa. As coisas começaram a melhorar aos poucos. Christine voltou a comer, os pesadelos pararam, as moscas sumiram, mas o ar naquela casa nunca voltou a ser o mesmo. Após 4 dias e uma madrugada chuvosa, tudo que estava bem mudou. Eu e minha mãe estávamos dormindo quando fomos acordados pelo som de móveis
sendo arrastados. O som vinha do quarto de Christine. Corremos até lá e encontramos a porta trancada por dentro. Batemos, chamamos e nada. Gente, não acho que eu estou mentindo. Realmente, parece cena de filme. Porém, tudo isso aconteceu com a minha família. Até hoje, ao contar, eu sinto arrepios. Voltando para a história. Até que a porta destrancou sozinha. Christine estava de pé no centro do quarto. Os olhos dela estavam completamente brancos. E no espelho, não víamos o reflexo dela. Apenas uma silhueta uma silhueta feminina com o cabelo comprido, o rosto costurado e a mesma trancinha loira da boneca. Aquilo deveria ser a entidade que estava na boneca. A silhueta saiu do espelho lentamente, como se estivesse atravessando um portal. Quando pisou no chão do quarto, um grito rompeu o ar. Um grito que veio de dentro da Christine. A entidade tocou o ombro dela e naquele instante... Porra, tô todo arrepiado, galera. Sério mesmo, todo arrepiado. A entidade tocou o ombro dela e naquele instante vimos a pele de Christine ficar com aspecto de pele velha, como naqueles filmes de possessão. E debaixo da pele dela poderíamos ver que tinha outra pele mais pálida e com várias marcas de arranhões. A benzedeira chegou minutos depois, como se tivesse sido chamada por alguém como se tivesse sido chamado por alguém que nem nós entendíamos. Acho que era que nem nós sabíamos, acho que deve ter errado. E com ela tinha um livro preto, com couro antigo e com páginas amareladas, bem antiga, escrita uma mistura de latim e outros símbolos arcaicos. Um livro que ela dizia que era do próprio culto. Ela errou, né? Tá escrito cultismo, mas eu acho que é próprio culto que colocava o espírito na boneca. E esse livro que ela tinha sido herdado de alguém e ela tinha na casa dela. Enfim. E ela disse que só havia uma forma de romper a conexão. Repetiu o ritual original que havia feito com a boneca, mas só que é o contrário. Era necessário encontrar o coração da boneca, um objeto oculto que a avó havia escondido dentro da casa. Todo mundo se olhou perguntando como ela tinha escondido algo dentro da casa, se nunca ela havia frequentado a casa nova, ela nem sabia ao certo onde era, ou nós achávamos que ela não sabia. Mas enfim, no desespero e naquele momento todo mundo desesperado com tudo que estava acontecendo, começamos a procurar por todo o quintal da casa. Encontramos uma caixa de madeira velha, enterrada e trancada com um cadeado enferrujado dentro. Havia uma boneca ainda mais antiga, deformada pelo tempo e bem menor que a outra. A benzedeira disse: essa é a primeira, a boneca original, da onde ela tirou a boneca original que ela fez a outra boneca, que era como se fosse uma extensão dessa. Ah, tá, entendi. A boneca que eles acharam foi uma boneca que como se ela tivesse feito uma extensão para a boneca que tinham dado para a irmã dela. Tá, entendi. E segundo a benzedeira, a entidade que estava dentro da boneca era muito antiga, algo muito antigo mesmo, algo que ela nem sabia lidar 100%. Ela disse que tratava-se de voodoo haitiano. A boneca era como se fosse um receptáculo, um portal com essa entidade haitiana. Minha avó lançou a maldição sobre Christine, a neta mais sensível espiritualmente, pois havia ficado com inveja de nós termos conseguido sair da casa. E ela achava que minha mãe havia feito isso para tirar meu pai perto dela. E dentro da boneca original havia o coração, um coração de galinha, ressecado e pintado de preto, com fios de cabelo enrolados e presilhas infantis enferrujadas, e algumas agulhas pequenas. Era isso que alimentava a entidade, segundo o que a benzedeira disse. Com o coração da boneca em mãos, a benzedeira iniciou uma espécie de ritual. Parecia que as paredes da casa tremiam. Christine gritava e falava em uma língua totalmente desconhecida. Enquanto a benzedeira recitava o ritual e ela iria desfazendo os nós que estavam no coração e tirando as agulhas, e no final ela jogou o coração no meio da pólvora e até o fogo, e escutamos um grito bem alto. E o espelho, onde não conseguíamos ver nada no espelho além da silhueta, caiu e se desfez em pequenos pedaços. E logo após, minha irmã Christine desmaiou. Dias depois ela acordou, sem lembrar de nada. As vozes cessaram, o cheiro de podre ninguém mais sentia dentro da nossa casa. E pela primeira vez a casa ficou silenciosa. E realmente silenciosa. Enterramos o resto da boneca junto aos restos originais.
sobre um círculo que a benzedeira fez de proteção, com alguns elementos e uma oração contínua que nós oramos durante 7 dias, 3 vezes ao dia. Desde então, nunca mais vimos a boneca, nunca mais ouvimos risadas à noite e nunca mais sentimos o cheiro de podre. Christine voltou a ser quem era e eu, a Pod, me pergunto todos os dias se aquilo acabou mesmo ou se apenas dorme, esperando alguém quebrar o silêncio e o sigilo. Mas uma coisa é certa, desde aquele dia, a boneca nunca mais perturbou ninguém e que continue sempre assim. Então, esse foi meu relato. Não menti nada, não inventei nada. Foi algo que aconteceu com a minha família. Isso nos marcou muito. Até hoje eu tenho certos pesadelos e medo que tudo aquilo venha acontecer de novo. Espero que tenham gostado do meu relato. E desde já agradeço por toda a atenção e irei mandar outro relato para vocês. E desculpe o erro de português, kkkk. Eu escrevi com os olhos cheios de lágrimas. Muito obrigado mesmo. Não vou falar seu nome que você pediu para não ser identificada, mas gostei demais do seu relato. Até agora eu tô totalmente arrepiado. E como pode, né? Uma pessoa que a gente tem às vezes como uma segunda mãe, alguém para fazer o bem pra gente, fez um feitiço, uma espécie de macumba, para prejudicar a nossa vida, para que aconteça o que aconteceu com vocês, né? Por isso que eu sempre digo, não devemos confiar em ninguém. Mas muito obrigado pelo... Opa, galera, vamos pro próximo relato, soltar um pouquinho de água aqui para deixar a voz. Bebam água, muito importante beber água. Cara, esse último relato me deixou até agora com arrepio na espinha, sabe? Arrepio imenso na espinha. Eu acredito muito nessas histórias e bagunçou bastante comigo. Fiquei bastante medo, porque eu fico aqui no quarto, não fica nada aqui atrás de mim, né? E eu fico assim toda hora, meu Deus, vai passar alguma coisa, não sei o que. Mas vamos lá. Todo mundo que gosta do terror sofre com isso, né? Então, próximo relato enviou para um seguidor, que o nome dele tá aqui, Rogério, e ele disse, e começa assim: e aí, tudo bem? Esse é um relato que eu presenciei tudo, porém não aconteceu comigo, e eu vou contar o relato. Há uns 6 anos atrás, eu e minha família éramos evangélicos, e tudo que era da igreja estava fazendo parte, e metidos na organização e no apoio de tudo, pois meus pais gostavam bastante. Já eu nem tanto gostava de ir para a igreja, mas para estar com os colegas. Durante uma célula de jovens da igreja, começou várias pessoas a comentarem que na oração que foi feita na casa da irmã Jussara, nome fictício, havia acontecido várias coisas estranhas. E que quando o pastor estava orando, caiu várias vasilhas das prateleiras da casa da irmã Jussara. E eu sempre sendo curioso, guardei esses comentários e quando cheguei em casa perguntei para minha mãe o que havia acontecido. E ela me relatou, e eu vou contar exatamente como ela disse. Meu filho, foi algo surreal. Chegamos lá, o clima já estava extremamente pesado. Conversamos um pouco, esperando todos os irmãos da igreja chegar, e quando todos chegaram, o pastor pediu para fazer nos círculos para começar a oração. Desculpe. E assim todos nós fizemos. Quando o pastor começou a orar, o clima pesou muito. Dava para sentir um peso no corpo. Deixa eu aumentar aqui mais a tela. Tá. Dava para sentir um peso no corpo. E quando ele começou a recitar uma oração dos salmos, o gato da irmã saiu correndo e gritando, miando, não sei dizer o que era. Passando no meio da oração, quando o gato saiu pela porta da casa, na cozinha nós escutamos um barulho imenso e caiu todas as vasilhas que estavam na prateleira da irmã Jussara. E todos continuamos orando, porém mais nada aconteceu, mas o clima continuava muito pesado e a sensação de ter alguém em cima de nós estava muito grande. Quando terminou a oração, fomos comer uma jantinha que a irmã havia preparado. E durante a janta, a irmã começou a relatar várias coisas que ela estava tendo e sofrendo em sua vida. Ela estava aparecendo manchas vermelhas no corpo dela e constantemente estava tendo várias brigas com seu marido. E disse que nada que ela tentava fazer ia para frente. E que a filha dela, pequena, acordava durante a noite toda chorando, dizendo que alguém havia lhe puxado.
e ela relatou que toda vez que orava dentro de casa, o gato dela se estressava muito. O pastor, ouvindo tudo isso, e combinou de retornarmos lá no dia seguinte para orar na casa toda. Quando minha mãe me contou isso, eu de imediato perguntei para ela se podia ir, pois eu sempre fui muito curioso e tenho um fascínio enorme pelo sobrenatural e amo tudo que envolve sobrenatural. E já aconteceu várias coisas comigo. Já aconteceu várias coisas comigo, mas eu vou contar em outros momentos. Minha mãe disse que eu podia ir, e então fui dormir e passei a noite pensando nisso. Já no outro dia, deu umas 6:30 da tarde, minha mãe me chamou no quarto, dizendo que já estava na hora de ir para a oração. Eu me arrumei rápido e fui. Durante o caminho estava sentindo vários arrepios e bastante curioso do que poderia acontecer. Quando chegamos lá, o pastor já estava se preparando para orar na residência da irmã Jussara. E começou as orações. Ele orando o salmo e eu do lado da minha mãe. E como minha mãe disse, e realmente acreditei nela naquele momento, o clima estava muito pesado e realmente parecia que tinha algo que pesava sobre meu corpo, algo no meu ombro que eu não conseguia aguentar. Oramos no quintal, oramos na área de churrasco, oramos em vários lugares da casa. Até que chegamos a uma escada fina, bem bonita de madeira que dava para um segundo andar. O pastor perguntou onde a escada iria parar. A irmã relatou para o pastor que dava no quarto de boneca de sua casa, pois era um sonho que ela realizou de infância com a sua filha. Ela contou com muito entusiasmo e muita alegria. Disse que era muito pobre, que não tinha condição financeira de nunca ter uma boneca e sempre tinha um sonho de ter um quarto de boneca. Foi quando ela cresceu e conseguiu montar um desse para ela e sua filha. O pastor olhou de maneira estranha dela ter comentado daquela forma e de imediato pediu para ela subir. Pediu permissão dela se ele pudesse subir. E ela deu a permissão. Quando todos entramos no quarto, essas histórias de hoje estão me arrepiando muito. Essas histórias de boneca me deixam totalmente arrepiado. Voltando. O pastor pediu para subir e ela deu permissão. Quando entramos no quarto dela, o clima ficou bastante pesado. Quanto mais o pastor orava e passava o óleo ungido, mais sentimos uma presença forte ali e mais pesávamos sobre nossos ombros. Até que teve um certo momento que ele se aproximou de uma boneca de porcelana, a bendita boneca de porcelana, com um sorriso totalmente estranho, os olhos bem claros, e disse para a irmã Jussara que a habilidade daquela boneca tinha feito algo de ruim. E começou a orar na boneca, momento em que uma irmã que estava compondo o círculo de oração caiu ao chão e começou a gritar, e mudou a voz e ficou com uma voz totalmente grossa, até a face dela mudou. O pastor largou a boneca e começou a orar nessa irmã. Depois de muita oração, a irmã voltou ao normal. E ajudamos ela a levantar e descemos ela pelas escadas. E quando chegamos na sala da residência, o pastor pegou a boneca e pediu um álcool e fogo para queimar a boneca. Todos foram para o quintal. O pastor de imediato jogou bastante álcool na boneca. E quando ele ateou fogo na boneca e começou novamente a orar, o gato da irmã atacou os 3 homens que estavam perto do fogo. E depois de atacar os 3 homens, saiu correndo para a rua e sumiu. Quando fizemos a limpeza com oração pela casa e quintal da irmã, fomos todos embora e continuou bastante tempo tendo oração na casa da irmã Jussara. Porém, nada mais do que foi citado acima aconteceu. E depois de uns 5 meses encontrei ela no supermercado e ela me contou que desde quando ela ganhou aquela boneca de uma amiga, a vida desandou por completo. E que depois que o pastor fez aquilo, a vida dela voltou ao normal. O marido parou de beber, virou um outro homem e um homem de verdade. A filha dela parou de cortar a noite chorando e que havia conseguido um emprego bem melhor. Então, esse foi meu relato, espero que goste. E comente um pouco o que você acha sobre o seu relato. Eu gostei muito do teu relato, achei um relato muito legal, fiquei todo arrepiado e tudo. Porém, eu acho que a abordagem de queimar a boneca e tudo não foi possível uma abordagem certa, né? Pelos conhecimentos, histórias que a gente vê, muito tempo vendo histórias disso e tudo, a gente percebe que eu acho que a forma mais fácil, assim, melhor, seria várias vezes de oração, até tirar aquilo da boneca, não queimar, né? Porque não se sabe, pode ter queimado o espírito saído daquela boneca
e ter ido para outro local, né? E é questão de tempo de talvez voltar a como voltou tudo isso. Espero que não volte, né? Mas relatando é isso. Então, galera, vocês gostaram do relato? Mande seus relatos, como eu falei no começo do vídeo. Sempre olhe a descrição, mandem no e-mail, vão no nosso TikTok, tá? Sigam a gente, compartilhem, entendeu? E se inscreva no canal, mostra para todo mundo. Se você tiver seu relato, conte aqui. Se tiver ideias de vídeo, conte aqui, tá? Tô com novos vídeos, novos relatos que mandaram de alienígenas, relatos ufológicos. Se vocês quiserem, comentem aí bastante, que eu tenho bastante relatos disso que mandaram. Tenho relatos pessoais meus, que eu posso fazer um quadro no canal, meus relatos pessoais. Desculpem novamente a minha voz tá assim, que eu tava gripado. E desculpa a todos que estavam mandando mensagem. Bastante tempo que eu tava sem gravar vídeo, eu sei. Mas é isso aí, galera. Valeu, até o próximo. E se vocês ficaram com medo, por favor, comente embaixo, que até agora eu tô morrendo de medo desses relatos. Valeu.